Você gostou do drama, né? Você gostou, mas para deixar um pouco mais com o drama, fale o que você queria falar, que você esqueceu. Não, é que essa novela, o episódio que aconteceu aí, do público pedir a morte, a empresa boicotar e tal, isso dá uma impressão para algumas pessoas, principalmente algumas pessoas que têm formação à esquerda, mas não uma formação à esquerda sofisticada, aquela formação de boteco, onde tudo, o capitalismo é culpado de tudo, o capitalismo se torna o demônio, né? Uhum. Então, essas pessoas, elas acham que por conta da empresa financiar a novela, isso acontece sempre. Mas historicamente é justamente o inverso que ocorreu. Por quê? Porque historicamente as novelas, elas nascem patrocinadas. Então elas são horários comprados por isso que chama soap opera. Né? Soap opera por conta disso. Ela nasce a partir da compra do horário pela empresa, e a empresa depois então compra a novela e obriga que a novela represente o seu produto. Isso no Brasil dura muito pouco e acaba. Acaba no seguinte sentido: a Tupi, a Excelsior, a Rede Globo, elas começam a criar o sistema de produção de telenovela liberto das empresas, de modo que a empresa vai comprar alguma coisa que ela não sabe o que é. E aí, se ela quiser fazer pressão, ela tem que fazer pressão assim, ou seja, na base da força. E aí ela tem que brigar por censurar, aí o diretor briga, o autor briga, então cria um clima tenso que não havia no começo, porque no começo realmente era a compra. Uhum. Né? E hoje, praticamente, esse clima tenso praticamente desapareceu. Por quê? Porque as novelas dão tanto ibope que as empresas não têm coragem de botar mais o dedo nas novelas, né? Porque elas ficam com medo da reação do público tanto que agora, ser pior. Tanto que né? agora é ser de pior forma contra as empresas. Eu digo de forma um pouco mais subliminar, na verdade. É conforme os personagens estão comentando sobre um produto. Ai, como é gostoso, deixou minha pele lisinha, um creminho de certa empresa. Esse aí é o merchandising. Isso, então, né? mas agora mas é feito dessa forma. E não mais com a intromissão de uma empresa se intrometendo nos rumos da novela. Mas não tinha o merchandising. A empresa comprar, por exemplo... Então, isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que trocou, inverteu. Agora o merchandising... Agora coloca-se o merchandising na novela, mas a pessoa que está patrocinando ali a novela não com bota o mais o dedo. Não coloca mais o dedo na história. Esse episódio da Silvia Pfeiffer aí é um episódio que detonou uma série de outros episódios contrários. Uhum. Inclusive alguns autores e algumas TVs com contratos. Você vai patrocinar, mas você não vai optar, não tem o direito de opinar em nada aqui dentro. Que bom né? que aconteceu isso, porque né? tem que ter uma certa liberdade também, senão não existe literatura, né? Não existe novela. Muitas vezes o que eu quis dizer aquela hora de que eu acho que era um problema, é que 5 anos depois dessa novela, a Aline Moraes fez uma personagem com uma outra moça que eu não lembro quem era, e era um casal gay, não teve beijo, mas tinha toda a carícia, tinha todas as cenas mais sensuais, e não teve tanto problema 5 anos depois. Né? Mas um problema que eu vejo agora é que estão gostando dos personagens gays que são engraçados. Sim. Ficou mais ou menos aquela história de que quando colocam uma pessoa mais gorda na novela, tem que ser para fazer comédia. Sim. Então parece que estão colocando assim, o gay como o cara que é engraçado, ele é um camareiro, ele é um costureiro, ele é uma pessoa que faz parte do núcleo comédia da novela, e não parte normal da história da novela, da família e tudo mais. E falando sobre isso, então... Embora nas minisséries... Nas minisséries se leve mais... Os personagens gays não caracterizados pela comicidade ficaram marcados. O Diadorim, por exemplo, o Diadorim, né, criando o drama, né, de que talvez o cara estivesse gostando de um homem, né, depois ele descobre que é mulher. Mas foi um personagem muito seríssimo na novela. Eu fico... Uma outra coisa muito interessante também, e interessante do ponto de vista ético e social, é a maneira como o Brasil jogou para o mundo, e aí não só internamente, a questão do negro e da escravidão e dos preconceitos raciais. Por quê? Porque a nossa novela a respeito do negro, ela fez mais sucesso do que a série americana do Kunta Kinte.
né? O Kunta Kinte é um rei africano, onde aí pega a árvore genealógica do cara que está lá na América, né? E fez um grande sucesso no mundo todo. Mas a brasileira, que é a Escravizaura, jogou a nossa produção e a visão do que aconteceu com a escravatura no Brasil para fora do círculo ocidental, jogou para a China. Exato, para a China. A gente imaginaria que não teria... Que não entenderia aquele contexto. A gente pode imaginar em Portugal, teve um grande sucesso, mas até é aceitável. Sim, aceitável. Agora, na China foi um tremendo sucesso. Foi um tremendo sucesso. Mas aí está a questão clássica da obra, né? Foi um clássico, exatamente. Porque pegou a questão ético-filosófica que estava embutida ali, né? E no momento certo também. Mas agora a gente falando sobre a questão gay, mas surgiu, né, no ano passado, o primeiro beijo gay da novela. Eu fiquei chateada porque foi entre mulheres. Eu esperava que o primeiro beijo gay fosse masculino. Mas já fiquei feliz, porque foi um beijo de verdade. Não foi um selinho, não foi nada mais. É uma cena caliente que eu separei especialmente para você que está assistindo A Hora da Coruja. Pode rodar, Omar. Ui! É um beijo esse. Sabe que eu não tinha visto o beijo gay ainda, né? Gostou, não gostou? Gostei, foi bom. Melhor do que os gays do cinema brasileiro. Do cinema, também achei. Melhor, né? Eu gostei, porque bastante. Os beijos do cinema, eles são beijos onde há um encontro, né? Aí não, uma das personagens avança na outra, né? E era isso mesmo que teria que acontecer, né? E eu quero fazer algumas perguntinhas. O Eliseu Ramalho está querendo que a gente aborde essa influência que a novela exerce sobre a sociedade. Veja só, nós tivemos situações onde a novela quebrou preconceito, porque a novela, ela traz para o cotidiano as questões filosóficas que, se não fosse ela, não seriam postas. As pessoas pensam que... É muito bacana você falar isso, eu também acho isso. As pessoas pensam que se não fosse a TV trazer essas questões, nós estaríamos discutindo, não estaríamos. Nós não estaríamos discutindo a questão gay, a questão negra, a questão do mal, a questão da enchente. Nós não estaríamos discutindo isso. Por quê? Porque a enchente pode acontecer aqui, mas nós não vamos discutir a nossa enchente. Por quê? Porque nós vamos tentar esquecer a nossa enchente. Nós não vamos discutir o nosso problema negro. Por quê? Porque nós vamos tentar esquecer o nosso problema negro. A gente só pode discutir aquilo que a gente emocionalmente aguenta discutir. E a novela nos proporciona isso porque você toma distância. Não sou eu que estou passando o problema, é o personagem. Então isso permite com que eu discuta. Né? É o espelho do Brasil. Sabe o que é engraçado? Eu lembrei de uma coisa agora. O americano tem um cinema para fazer isso. Nós não temos o cinema. Eu tinha uma amiga que ela costumava falar assim... Eu acho que esses caras de novela, sempre eles sabem o que está acontecendo da minha vida. Porque tudo que eu estou passando, a personagem está passando também na novela, né? Exatamente. É ótimo isso, né? Essa percepção, a construção, por exemplo, a construção do Leleco na última novela, né? Que o cara se inspira, ele diz que ele se inspirou no pai do Romário, né? Não, do Ronaldo. Do Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno. Fenômeno. Então, quer dizer, aquele carioca, né? Aquele carioca típico, né? Mas é interessante pelo seguinte, né? O sucesso do personagem mostra o quê? A identificação. Aí identificou, pronto. Aí aquele personagem passa a poder colocar os problemas. Passa a poder colocar os problemas que você não pode colocar se eles estiverem acontecendo com você. Exato. Por quê? Porque colocar os problemas que estão acontecendo com você significa se expor para você mesmo e sofrer duas vezes. Ninguém quer sofrer duas vezes. Então, a hora que você remete o problema, né, para a novela, você pode tomar, você faz a reflexão sobre um sofrimento que é seu, mas que você não sente, porque ele está no personagem. Esse mecanismo que as pessoas muito acreditam que é catártico, ele é um catártico no sentido de catártico reflexivo. Ele permite que você faça a reflexão. E é interessante como a sociedade anda, como ela anda para frente, né, em termos de progressismo, a cada novela, como os hábitos mudam, como não é a questão, né, como a discussão importa. Então, agora falando sobre isso, e falando sobre a questão que a gente começou o programa, falando sobre o Facebook, que as pessoas foram, o que elas foram reclamar da novela da Avenida Brasil? Que a novela apresentou
o fulano que comeu a fulana, que deu pro ciclano, e assim foi fazendo a novela, né? É uma questão moral do sexo. E aí o Paulo Vitor Carvalho pergunta se essa implicância pseudo-intelectual que certas pessoas têm com as novelas, isso tem relação especialmente com que tipo de pensamento? O que acontece com algumas pessoas? Têm preconceito de assistir novela, ou outras que simplesmente veem a novela assim, vou resumir a novela foi isso, uma começão geral, ou então assim, um preconceito do quê? Do homem que tinha 3 mulheres, da mulher que tinha 2 homens. O interessante foi que não só a novela colocou essas duas questões, que são questões de mais de 30% da população brasileira, quer dizer, mais de 30% da população brasileira tem uma família... tem uma família... Tem uma bigamia. Que é um conjunto de pessoas, né? Filhos de vários casamentos. Ou seja por bigamia, ou seja por... Mas muitas vezes, pessoas que tiveram relações amorosas, largam de outras, depois a outra volta para morar próximo, né, por conta do sustento ou por conta de uma amizade que se mantém. Isso é muito comum na nossa sociedade, né? E é tão comum que há uma identificação de boa parte da população com isso. Agora, as vozes que reclamam, que são vozes obviamente conservadoras, quanto mais elas reclamam, é porque mais elas estão próximas dessa situação. As vozes que reclamam não são as vozes das pessoas que estão distantes dessa situação. É as pessoas que estão no limite, mas que não conseguem entender que elas estão dentro dessas possibilidades também. Então, as pessoas do limite. É no limite que dá o problema, né? Então, onde fica o limite? Exatamente nos setores não ricos, e não de classe média culta, são os setores que estão entrando na classe média neste momento por conta da absorção econômica. Esses setores são setores conservadores, porque eles são setores que reclamam de se jogar na cara deles aquilo que eles, se não vivem, vão viver daqui a pouco, né? Porque eles vão passar por isso, ou se já não estão passando por isso. E eles então ficam, é como o pré-adolescente, né? Ele vai entrar na idade da adolescência e na idade do sexo, então ele faz tudo para condenar o adolescente, né? Ele é moralistinha, né? E tal, porque ele sabe que ele é o próximo. Então ele está, na verdade, ao reclamar, fazendo a reflexão sobre, porque ele sabe que ele vai viver aquilo. Então, e isso acontece com as classes sociais também. E para entender um pouco sobre essa questão, que não foi nada novo, isso que surgiu na novela agora. A novela, vamos conversar depois sobre se é um pouco espelho da sociedade, a sociedade que espelha um pouco a novela. Eu separei um trecho não, é um vídeo de 8 minutos, mas eu dividi em várias partes. Se não der para passar tudo hoje, eu deixo depois do programa passando, sobre a história da novela brasileira, a história da teledramaturgia brasileira. Ou seja, algumas cenas de novelas importantes que aconteceram aí. Vou pedir então para o Omar colocar a primeira parte. Dessa massa cuidado que ela tira! Pavão misterioso. Você pensa que é de ferro, pai José? Vamos ver quando essa carne preta e velha começar a sangrar. Que muralha é aquela? Não é muralha não, dona Beatriz. É a serra. Eu acho que não há mais solução para nós. Você quer dizer? Disquite. A gente vai voltar para uma porcaria de um país que o professor não consegue dar nem aula porque tá com meses de salário atrasado, um salário de fome. Meus conterrâneos do Sucupira! Cidade do orgulho do estado da Bahia! E eu queria que o senhor, doutor Ferrujão, dentista, me arrancasse todos os dentes e botasse todo dente de ouro. Iselão voou.
Se você duvida, é um homem sem fé. Não é muito legal? Muito Esse legal. eu achei muito bacana. É. Então, já, Tem duas cenas ali. Só emendando com a pergunta do Emerson, sobre o que eu acabei de falar. Era do Emerson Ferreira, a pergunta. A novela da Globo é o reflexo da sociedade ou a sociedade que é o reflexo da novela? Você viu que tem duas cenas ali que são... quase todas as cenas ali são muito críticas, mas tem duas cenas muito críticas ali, né? Uma é o cara que vai bater no escravo, ele fala assim, você vai ver a carne preta e velha, quer dizer, não é a pele preta, a carne que é preta, você é preto por dentro. Né? Então, essa expressão da escravatura é muito interessante, né? De a gente saber como é que é a nomenclatura. E o cara ser fiel à nomenclatura da época. Outra coisa é a escravizaura, né? E eu acho que sim. Agora, na outra novela ali, de 76, eu me lembro, era um período que realmente... O divórcio? A de 76, do salário dos professores. Ah, sim. Ela falando do salário dos professores. Eu me lembro que realmente foi um período onde não tinha uma figura no Brasil que não pensava em ir embora. Então, exatamente. Eu sei disso. É a época que todo mundo quis ir embora, que todo mundo falava assim, no Brasil não tem chance para quem quer estudar. Se você estuda aqui, você tem que ir para o exterior. Realmente, teve essa novela começa com... É a minha pátria. Então, quer dizer, a gente não tem que pensar... E aí o terceiro elemento, que é do divórcio. No caso ali, o desquite. O desquite. A gente não tem que pensar a estrutura da teledramaturgia brasileira, a narrativa do folhetim brasileiro, como alguma coisa distante da filosofia. A gente tem que pensar como alguma coisa muito próxima da filosofia pelo seguinte, porque a filosofia não é espelho de uma sociedade. Ela não é espelho de uma sociedade. Nem a sociedade é espelho da filosofia. Essa mesma estrutura da filosofia, a gente pode pensar a novela. A novela não é espelho da sociedade, nem a sociedade é espelho da novela. Por quê? Porque a novela não é história. Ela tem um caráter filosófico, ficcional filosófico muito forte. Ela é uma ficção de folhetim, onde um problema cotidiano moral, ou vários, estão postos. E é isso que importa. Por quê? Porque ela precisa fazer com que você se identifique, e você não vai se identificar com uma coisa que não seja um problema que ganha você. Né? Então, não é bom pensar em termos de reflexo. É bom pensar em termos de capacidade de pegar certos problemas que estão latentes e trazer ele à tona, trazer ele para o grande público, fazer com que o grande público diga, puxa vida, eu estou vendo todo dia isso, mas eu nunca esperava, nunca pensava que outros também estavam vendo e que a própria... Né, olha só, esse personagem também está vendo isso. Né? É legal. Muito bom. E olha que bacana esse trabalho, nosso trabalho, o trabalho da filosofia, em tentar dizer que com a novela você pode aprender filosofia. O Guilherme de Assis Aroeira estava falando que ele está agradecendo sobre uma postagem que a gente fez sobre isso, que fez ele pensar sobre essa questão e tirar de vez essa ideia besta de que a novela não deve ser assistida, de que a novela é o ópio do povo e tudo mais, né? E ele queria saber de onde surgiu esse pensamento idiota exatamente sobre isso, sobre a novela ser uma alienação, ou sobre a novela ser o ópio do povo. É porque as pessoas, a pessoa quando ela começa a se meter a ler alguma coisa, né, infelizmente ela nem sempre leva adiante essa ideia. Quando você vai ler sociologia, ler filosofia, você tem que ler mesmo, e você tem que participar da conversa dos filósofos. Certo. Muita gente fica na ideia nos jargões das frases. Então, algumas frases colocadas pela esquerda, né, no Brasil, vingaram como jargões. E aí a pessoa que pega essa frase, ela acha que porque ela pegou uma frase vindo da esquerda, ela é crítica. Então, sem ler nada e sem estudar, ela começa a jogar essa frase e ela acaba acreditando nessa frase. Então, por exemplo, futebol aliena, né? A novela. Por quê? Porque, veja, de onde vem o futebol? De onde que vem a ideia do pão e circo? Né? Que futebol é pão e circo? Vem da Copa de 70. Por quê? Porque nós estamos na Copa de 70, o povo está assistindo a televisão, está torcendo pelos seus jogadores. Conseguiu comprar uma televisão colorida. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil está sob censura e sob ditadura. Então, a esquerda diz, pão e circo, pega aquele ditado romano e aplica. Mas isso é aquele momento. Depois não se repete mais. Exato. O cara que não estuda, o que ele faz? Ele começa a repetir aquele jargão para todos os momentos. E aí ele passa a falar bobagem.
A mesma coisa em relação à Rede Globo, né? Como a Rede Globo teve hegemonia das TVs, e como ela, né, é a TV que cresce durante a ditadura, e segundo alguns, com um empurrão do governo ditatorial, né, então as pessoas começam a articular que tudo que vem da Rede Globo, mesmo a ditadura tendo acabado durante 30 anos, está lá ligado ao pão e circo de novo. Aí depois, isso é uma bobagem de novo, porque aquilo é um momento, né, que não sobrevive depois. Né? É dessa estrutura arcaica do pensamento de esquerda que se disseminou esse tipo de coisa e que a extrema-direita também endossa. Ela endossa desse mesmo jeito. Né? Eu vou chamar mais um intervalinho e daqui a pouco a gente volta com as cenas aqui do próximo capítulo.